Bom dia, gente. Sempre um prazer voltar para cá, principalmente porque é um lugar onde tem muita gente interessada em discutir as coisas e discutir de verdade mesmo, de ser modificado pelas discussões. Assim, eu acho que esse ambiente que se cria aqui em torno do festival, eu acho que é um ambiente relativamente de encontros muito verdadeiros em comparação com iniciativas semelhantes. Então é muito estimulante para mim, que trabalho com a reflexão sobre as imagens, estar num lugar como esse, de ir no restaurante e ouvir coisas muito boas e tal, e esse ambiente onde isso está espalhado pelos lugares, assim, as pessoas estão querendo falar, querendo pensar, querendo ouvir, o que é uma coisa importante. E nesse sentido, as coisas que eu preparei para falar, assim, oi, que são, acho que coisas que eu vou jogar assim na esperança de que sejam úteis para vocês, para que possam construir ou destruir alguma coisa com elas, ou na verdade não usá-las, mas elas são em parte muito coletadas por aí, assim, entre a noite de ontem e a manhã de hoje. Então o filme tem uma ideia que eu acho muito forte, é, que é uma ideia de fala de propriedade e de impropriedade. Então, um pouco as coisas que eu vou falar aqui daqui a pouco, a seguida, são roubadas também de muitas pessoas que falaram coisas muito boas e eu achei interessante. Então, elas vão estar aqui, enfim, de amigos. Então, faz parte da minha tentativa de aproximação do filme metodologicamente, assim, fala coisas que não foi eu que pensei não, mas eu acho legal trazer para cá. Eu acho que o filme me convida a um gesto de impropriedade, de me apropriar de coisas, de pegar o que não é meu, jogar para frente, tornar meu e fazer esse ciclo andar. Primeiro, o título, né, que acho sempre uma chave boa, filme de aborto. Acho muito interessante porque diz respeito a uma espécie de tipo, né? Filme de amor, filme de faroeste, filme de ação, filme de aborto. Que tipo de filme diz respeito... Ele tem uma ambiguidade em relação ao tipo, né? Ele não é filme do aborto, é de aborto. Isso parece que o filme me sugere que o aborto é uma coisa que ele faz, de certa maneira. Aí eu sigo nessa ideia e vou pensando no que é um aborto, né? A gente pode pensar que é um tipo de interrupção de um processo orgânico, biológico, né? Uma coisa que é interrompida por vontade ou por acaso, mas uma coisa que começa e para o seu ciclo natural. Acho isso uma ideia interessante e que eu consigo ver espalhado pelo filme, pelas operações que o filme faz, no sentido de começar uma coisa, parar e se modificar. E de alguma maneira, se o aborto é uma interrupção, ele também está um pouco ligado à ideia de ruptura. É um filme que ele se rompe e se interrompe e de maneiras muito diversas. Isso acho particularmente bonito como ele faz isso. E não muitas vezes de maneiras não óbvias, como por exemplo há uma estratégia rítmica no filme que acho muito singular, que é um estranho equilíbrio, porque na verdade o filme faz isso muito. Ele nos joga em coisas que nos dão sensação de desequilíbrio ou de erro, ou de uma coisa parecer um pouco inadequada, ou uma câmera que treme, ou um som que rompe, e ele pega esse tipo de procedimento e faz de novo. E na medida que ele retoma esses erros, interrupções ou rupturas, isso se torna uma operação ativa, uma operação de estilo. Então é muito interessante como ele nos coloca num ponto de problemático, né, no sentido de a gente tá num fluxo, e especialmente no trabalho com os planos longos, né? Você se coloca num plano e o filme coloca alguns deles que a gente já se coloca numa expectativa de que eles vão durar muito. Aí você fala, putz, aqui essa coisa se estabilizou. E no momento onde a gente percebe ou digere essa estabilização, alguma coisa muda, alguma coisa irrompe. Ou vem um zoom um pouco mexido, um pouco instável. A ideia de instabilidade eu acho essencial para o filme. Está sempre tentando descobrir possibilidades de instabilidade. Então, que é uma coisa que eu vejo já nos curtas alguns trabalhos dessa equipe, essa instabilidade no trabalho de câmera. Então, uma câmera que olha, mas que erra, que balança, que se desestabiliza. Mas a desestabilização leva
nova estabilização, enfim, no sentido de um novo estágio que o filme alcança, que no filme isso é muito claro em pelo menos 2 vezes eu lembro. O filme é cheio dessas duplicidades, no sentido de ele pega o procedimento que, repetindo, que parece um problema e usa o problema, essa aparente inadequação como linguagem. Eu acho que é um filme que muito raro no sentido de construir um vocabulário muito próprio. Eu que não sou exatamente um cinéfilo assim, inveterado, vejo o filme sem ver muitas referências. É um filme que não me leva diretamente para o cinema e acho isso bastante interessante. Então, acho que o primeiro bloco de coisas é um pouco essa ideia de impropriedade. E uma coisa que eu gosto no filme é que, de certa maneira, eu vendo ele nas 2 vezes que eu vi, acho uma qualidade rara, que é um filme que é uma coisa bastante difícil de encontrar, que eu acho que é um filme que eu posso ouvir. Eu fiquei vendo ele antes de ontem, em casa. Eu falei, cara, deve ser interessante eu pegar esse filme, transformar em MP3 e ir andando e ouvindo aquilo. Não que a camada de imagem não seja decisiva, é muitas vezes decisiva, mas o filme que começa e termina com uma tela preta e o som, isso é um dado muito relevante, e eu posso chamar até de cenas sonoras o que acontece no começo e no final, no sentido que elas têm um jogo de entrada, expectativa e desenlace, o que se fala, o que se vê, tanto a música da Carolina Maria de Jesus como a entrada para um filme que não é o que a gente vai ver. Então esse filme sempre fala de uma coisa que não é, e que não é, e que não é. Eu acho o filme consegue construir com esse jogo de expectativa um tipo de dramaturgia muito sofisticada em relação a nossas expectativas. Aí ela fala, esse filme que vocês vão ver, aí começa, aí você vê, não é. E o filme vai fazendo isso muitas vezes. Por exemplo, aí começa o diálogo de 2 caras, aí entra, eu em casa caí no golpe. Falei, putz, eu baixei o filme e saiu sem sync, né, velho? Que, putz, meu computador tá horrível. E aí eu vi de novo e fui ver, é isso, é sem sync. E aí, sem sync, para mim, me coloca muito com essa primeira ideia em relação ao aborto, à ruptura, né? É o filme que ele vai modulando os estranhamentos. Porque a ideia da sincronia no cinema é uma ideia muito usada e muito eficiente no sentido de transmitir uma espécie de estabilidade, de uma natureza das coisas, né? Que o cinema é um troço totalmente feito de rupturas e pedaços de coisas, totalmente descontínuo, e que, historicamente, criou-se um certo cinema, o super trunfo da impressão de continuidade, né? Então você bota o som e a imagem casando, parece que aquilo ali é uma vida em fluxo contínuo, e não é. Então o filme traz essa sensação no sentido de que eu ouço o que as pessoas falam, eu reconheço o que as pessoas falam, mas a boca não está batendo. Então tem uma duplicidade de sentido que eu acho que é muito ativa, que o filme vai passando, eu vejo que aquela fala é crível em termos de serem aqueles personagens, mas ao mesmo tempo não é. Então tem uma jogada aí de ser ou não ser, que eu acho que é um motor dramatúrgico do filme muito interessante, assim, essa jogada de combinar e descombinar, mas nunca de fato assentar. Quando o filme se assenta num certo ethos de coisa, ele já se destrói. Então eu gosto muito de como o filme se modula em relação a isso. Por exemplo, eu falei da dominância do som, mas aí você tem a sequência da clínica de aborto e da caminhada da garota com o Chaplin, que é uma sequência onde o ritmo do filme se modula de uma outra escala. E aí os planos longos tomam uma outra relevância, porque o filme é um filme que sabe se acelerar e se desacelerar. Então ele tem uma estrutura curiosamente muito bem posta e ao mesmo tempo muito eficiente, e nos dá a impressão de uma coisa muito... sabe usar muito bem os signos de uma sensação de uma construção de estado bruto. O filme é muito inteligente em colocar para nós uma câmera um pouco indecisa que enquadra uma coisa que eu não entendo, e sabe muitas vezes ser muito direto, como na sequência muito precisa e para mim muito interessante das clínicas de aborto, onde há um enquadramento com muita intenção muito clara via pictorialidade e uma vetorização do espaço, o rapaz em relação à cidade, que é o entorno muda, e ao mesmo tempo o filme joga muito com esse ser e não ser, né? Então eu vejo ali no primeiro segmento do filme, eu reconheço uma vizinhança que eu particularmente, Juliano, não conheço, nunca fui,
mas suponho algumas coisas, vejo que está sendo uma cidade grande, e aí vem a clínica que me traz ali os arranha-céus, eu suponho que é a mesma cidade, mas ao mesmo tempo tem uma coisa do específico e do geral. Aquilo ali é um pouco toda a cidade, aquelas pessoas são um pouco todas as pessoas. O filme, eu acho que é muito, seguindo essa ideia de impropriedade, ele é muito preciso num certo nível de individualização, porque a individualização e a identificação, elas são motores de empatia enormes, e que muitos filmes se alimentam muito bem disso. Então o filme, ele se preocupa muito em a gente não repousar nessa, tá, o personagem que fala, então eu vou me empatizar, vou me identificar. Ele recusa que essa adesão se dê por total. Eu acho isso, me interessa bastante como o filme faz esse tipo de operação. Eu vi que eu tenho uns 2 minutos, né? Não, tem 4. Tem 4, uau! Então tá. Uma coisa que tem a ver com essa forma que parece um pouco essa inadequação, esse não encaixe, que eu acho que é uma escolha estética muito forte para o que está se falando, é que, curiosamente, o filme me lembrou uma coisa que eu nunca tinha visto ou sentido um filme evocar, que são os programas de televisão, que eu não sei se vocês veem, eu não lembro o nome de nenhum, que é onde se fala um tipo de queixa, algum problema, alguém que passou um problema de família, uns casos sensacionalistas, e que tem um tipo de encenação. Como? Fala que eu discuto. Então, ele evoca esse tipo de regime de imagem que eu nunca tinha pensado no cinema, né? De alguma maneira, há um drama claramente reconhecível e absolutamente, de fato, trágico na faixa sonora e, digamos, a faixa visual, ela vai se articulando ali de maneira, às vezes, um pouco livre, um pouco destrambelhada, mas o som vai ligando aquilo e me pareceu um tipo de referência interessante para o cinema como forma. Você dialogar com esse tipo de procedimento, de uma espécie de estranho duplo drama, que eu acho que o filme às vezes se coloca. E eu achei uma referência interessante que liga a certas pontas ali de universo mesmo. Sim, no fundo, acho que o que mais me interessa é uma certa gramática da desarmonia que o filme cria, mas de maneira muito estranhamente cuidadosa. Quando você para ver, as partes elas se encaixam. Então a menina tá ali, parece um telemarketing com os cavalos, depois, mais à frente, o cara tá com um caixa eletrônico, um caixa de supermercado imaginário. Enfim, o filme vai criando uns pares. E uma coisa também que eu ouvi ontem, muito boa, que eu não tinha pensado, acho que foi a Catarina que falou, é que o momento de fabulação, o momento onde a fábula, que não sei se posso chamar de fábula, do homem engravidar, é o momento, na maioria das vezes, onde o filme se dá a oportunidade de usar a sincronia. É o diálogo onde a gente vê. No momento onde o filme é talvez menos realista, o que eu não sei se é uma boa palavra. Mas quando os dramas são mais reconhecíveis, que parecem reais, eu não sei como são aquelas entrevistas, elas são reais ou não, porque de alguma maneira, mesmo esse nível que parece que para mim é um nível onde o filme mais se estabiliza, essas pessoas que vivem relações de trabalho muito opressivas, essa parece ser a parte que o filme menos mexe. Me interessaria, por exemplo, que o jogo das legendas, que variam entre significar e dessignificar o que a gente está vendo, se aplicasse também a uma entrevista como essa, porque eu sinto que é talvez o segmento do filme que o filme menos interessa em destruir. Essa identificação desses personagens que se identificam por relações opressivas de trabalho. Rapaz, eu esqueci o que eu estava seguindo. Mas, enfim, é isso. Também é um outro exemplo dessa a última cena, eu acho muito interessante, que lembra o filme da Chantal Ackman, Jeanne Dielmans, que é essa coisa do cotidiano muito estreito, muito monótono, e que você sente uma pressão de insurgência, né? A personagem precisa se insurgir. Eu acho que tem até uma cartela que não diz por que você não se revolta. Tem algum sentido em relação à insurgência, né? Porque eu acho que é uma cartela que o filme, uma legenda que o filme coloca. Enfim, acho que me interessa muito esse tipo de reorganização e desorganização, que o filme parece muito realista, muito aqui no chão, mas ele ao mesmo tempo se permite. Quando você acha que ele se estabilizou, ele vem com Chaplin.
E aí o Chaplin que se coloca numa situação de graça que a gente até agora nunca tinha visto. Uma graça no sentido maior do que o humor, mas graça, né? E isso devolve para a mulher e as partes vão se encaixando estranhamente e essa ironia, às vezes fina, às vezes grossa, do tom da música, especialmente das músicas alegres, né? Que a gente está vendo situações de opressão. Esse filme poderia se chamar de alguma maneira Jovens Infelizes, mas a música se dá o direito de um certo júbilo ou alegria e a última música, né, que vai falar, que é uma coisa que eu não falei, que é um eixo muito forte, muito pertinente do filme, que é a situação da mulher, né? Uma mulher que não quer ser mulher de pinguço, e não por acaso a música é de quem é, né? Carolina Maria de Jesus, que é uma figura que precisamos pensá-la a partir do estilo. Então acho que é um filme que me interessa muito como estilo, como ferramenta, como escrita. Vou parar por aqui, mas eu só fico muito feliz de estar aqui pensando num filme como esse. Vamos conversar. Obrigado, Juliano. Obrigado. Eu, no início, apressado, eu esqueci de apresentar direito da matriz do filme Thalita Carão, roteirista e produtora, na verdade. E, infelizmente, o Adriano Araújo não está aqui, mas está em presença de papel. Olha, para o pessoal que está organizando a entrada e saída, tem um lugar só aqui embaixo, viu? Ali à minha esquerda, e ali em cima tem mais um, o que significa que está com casa cheia, inclusive nos camarotes. Dois lugares em cima. 2 lugares. E provavelmente tem gente ouvindo e vendo lá fora, então praticamente um blockbuster na Aurora. Eu queria passar já para o Lincoln, né, comentar o que eles achar mais pertinente, tanto a partir do Juliano quanto a partir da própria experiência do filme. Depois a gente pode ouvir um pouco a Thalita nesse trabalho aí bastante singular que o filme apresenta, e a gente passa para a plateia. Quando ele começar a falar, eu peço que quem quiser perguntar já vá levantando a mão, eu vou anotando aqui, e aí a gente abre depois para as perguntas. Boa tarde. Primeiro, enfim, capaz de ter mais gente aqui do que na sala, assim, porque eu vi que a galera foi saindo e tal. Mas acho que a chuva deu uma ajudada ali de... Duas. Qual o seu? De rosa. Tal. Bom, eu não sei, eu me apeguei a alguma coisa que o Juliano falou, enfim, acho que eu vou começar por aqui, depois eu deixo as perguntas. Eu acho que essa coisa dessa ruptura, enfim, foi um negócio que desde o começo a gente estava muito claro pra gente mesmo, dessas traições e tal. Sim, traição é uma boa palavra. E